O Oscar é a pior cerimônia de premiação. Eles constantemente falham em escolher os filmes mais importantes, influentes ou relevantes de cada ano para dar a premiação. Na verdade, muitas vezes filmes incríveis nem são lembrados pela academia, sendo nomeados títulos dos quais ninguém conhece. Por exemplo, quem você acha que ganhou a premiação de melhor filme em 1980? Star Wars, O Império Contra-Ataca, O Iluminado ou Lagoa Azul? Nenhuma das três opções. Quem ganhou foi o filme Gente Como a Gente. E esses outros três filmes sequer foram nomeados para a categoria de melhor filme. E embora nenhum desses filmes seja ruim, a verdade é que esses três são muito mais memoráveis do que os nomeados pela academia. São filmes que são falados até hoje e usados como referência na cultura. Já os filmes indicados pela academia simplesmente não são bons e nem memoráveis. Isso demonstra uma fraqueza em nomear clássicos que realmente podem ser chamados de clássicos, reconhecíveis e de fama duradoura. Infelizmente, a academia não consegue fazer isso mesmo se dizendo especialista no campo do cinema. Se fossem mesmo especialistas, poderia-se esperar que eles premiassem os filmes mais incríveis e aclamados pelo menos a maioria das vezes. Mas esse não é o caso. Na realidade, a maioria dos indicados a melhor filme não são memoráveis, porque parece que o Oscar está mais interessado em indicar os filmes que melhor influenciam o ego americano cinematográfico. Eles são criticados até hoje por não premiarem de fato as melhores produções, mas fazem isso apenas com aqueles que se encaixam com sua própria agenda e gostos peculiares. No caso, podemos dizer que a cerimônia é uma grande farsa, se fantasiando de uma premiação artística, mas sendo apenas mais uma forma da indústria se beneficiar consigo mesma. Porque eles continuam premiando obras pouco aclamadas e relevantes, sendo que isso prejudica a sua reputação. E porque eles quase nunca conseguem premiar uma obra que realmente seja do agrado majoritário do público. Um dos maiores casos de injustiça provavelmente foi em 2011, quando O Discurso do Rei ganhou a premiação de melhor filme, sendo um filme completamente comum e com absolutamente nada inovador. Seus concorrentes da época eram A Rede Social, Cisne Negro, O Vencedor e Inception. Novamente, o Oscar demonstrou não acertar mais uma vez, visto que O Discurso do Rei até hoje é menos reconhecido que essas outras obras. Essas premiações estranhas e sem sentido têm um motivo. A premiação de melhor filme não é determinado pela importância cultural a longo prazo de um filme, ou seu impacto dentro da sociedade. Na verdade, ela é influenciada por meio de uma votação que se diz justa. Mas será se esse é o caso? O Oscar escolhe pessoas para votarem nas indicações de melhor filme. Estes são os membros da academia. Ao longo do tempo, eles têm utilizado vários sistemas de votação, porém o atualmente utilizado é o sistema de votação preferencial. Nesse sistema, os membros da academia classificam os filmes por ordem de preferência. Se você tem 3 filmes, o que você mais gostou fica em primeiro, o que você achou mais ou menos fica em segundo e o que você menos gostou fica em terceiro. Por meio de uma estimativa média de cada membro, eles conseguem determinar um vencedor. O objetivo dessa votação preferencial é encontrar um filme que seja aceito pela maioria, o que serviria para dar a chance de filmes que todo mundo possa gostar, ao invés de acabar premiando um filme que divide a opinião pública. Entretanto, na tentativa de atingir o caminho mais intermediário da coisa, a academia acaba premiando os filmes medíocres. Veja, se filmes que dividem muito a opinião estão constantemente trocando de lugar entre primeiro ou terceiro, quem vai acabar ganhando é o filme que mais consistentemente fica no topo das preferências, nesse cenário sendo o segundo, que no caso seria um filme medíocre. Mas apenas pelo fato dele não trocar tanto de posição e ficar constantemente em segundo lugar, ele tem o maior potencial para ser escolhido como melhor filme. Isso não parece certo. Por mais que o método possa ter uma boa intenção por trás, a verdade é que ele sempre vai beneficiar a obra medíocre muito mais vezes do que as obras que possivelmente podem se destacar. Claro que os extremos nunca são bons, mas o mero fato de existir filmes que dividem a opinião pública sobre quem é o melhor já diz que tais filmes são bem mais relevantes do que o filme que ninguém está falando a respeito e que é considerado apenas bom ou assistível pela maioria das pessoas, como o caso do Discurso do Rei. Nós também precisamos lembrar que estamos falando de conceitos artísticos, de o que é ser um bom filme.
Lembre-se que os membros da academia são seres humanos com ideias diferentes do que eles consideram um bom filme ou um filme ruim. E como todo ser humano, nós temos a falha da memória e também podemos ser facilmente manipulados. Os filmes que saem no final do ano geralmente têm uma vantagem maior do que os que saem no começo, visto que está fresco na memória das pessoas. Por isso, existem campanhas e lobbies feitos pelos grandes estúdios com o papel de garantir que seus filmes sejam lembrados pelos votantes. Muitas vezes, essas campanhas têm uma qualidade que supera até mesmo a dos seus filmes. Não é de se estranhar que os estúdios gastem milhões de dólares nessas promoções, especialmente em cidades bem situadas como Los Angeles, Nova York e Londres. Alguns anos atrás, era até mesmo permitido entregar presentes caros para os membros votantes da academia. Mas qual é a diferença moral entre fazer uma grande propaganda que influencia inconscientemente a sua decisão de voto e praticamente subornar a pessoa diretamente? É aqui onde entramos no conflito moral da coisa. A maioria dos votantes são homens, brancos e com mais de 60 anos de idade. Com membros votantes tão velhos, entende-se o porquê das coisas funcionarem da forma que funcionam. É praticamente suborno e manipulação, misturado com o saudosismo. No fim, os filmes que despertam os sentimentos corretos na mente dos membros da academia acabam ganhando seus votos. Isso também é verdade com relação à pressão pública, quando determinados atores ou até mesmo filmes estrangeiros são simplesmente ignorados pela academia. Por conta do peso na consciência, os membros votantes acabam recompensando como a premiação alguns atores e filmes esquecidos pela academia, como o caso de Leonardo DiCaprio e Parasita. Não que estes não merecessem o Oscar, muito pelo contrário, mas certamente teria sido bem mais difícil para eles terem esse reconhecimento se não fosse pela pressão do próprio público em cima da academia. E falando em pressão de público, gostaria de divulgar que nós temos um servidor do Discord para o canal. Lá você pode debater sobre os vídeos e também sobre outros temas da sua escolha. Esse servidor serve especificamente para que a gente possa interagir, então fique à vontade para entrar. Temos eventos e divulgações dos próprios vídeos que saem aqui no canal, para que você nunca perca um vídeo. E se você não quiser debater e estiver apenas querendo interagir, fique à vontade para conversar em nossos bate-papos. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, vamos seguir falando do Oscar. Hoje em dia existe muita intriga com filmes que são produzidos por streaming, com Steven Spielberg apoiando a ideia de que filmes produzidos por streaming não devessem concorrer ao Oscar, pois filmes de streaming, segundo ele, não são cinema. E a academia atualmente apoia essa ideia, não dando tanta margem para essas produções ganharem premiação, por mais que sejam boas. Essa postura reflete uma preferência por filmes lançados tradicionalmente em salas de cinema. Isso é um tiro no próprio pé, visto que a indústria cinematográfica mudou significativamente com a chegada das plataformas de streaming, e negar a essas produções o direito de concorrer ao Oscar é uma resistência à inovação. Hoje, muitos filmes de alta qualidade, com diretores renomados e grandes orçamentos, são lançados diretamente no streaming. Não é apenas porque eles têm uma suposta vantagem em comparação ao cinema que eles não deveriam ser considerados pela academia. Até porque as plataformas de streaming tornam o cinema mais acessível a uma audiência global, independentemente de localização geográfica ou disponibilidade de sala de cinemas. Isso torna a experiência de assistir um filme mais democrático para os espectadores e também é um excelente benefício para cineastas independentes. Ao negligenciar tais filmes, você está negligenciando a evolução do cinema e também a ascensão de novos futuros grandes nomes de produtores de filmes. Filmes produzidos por serviços de streaming, como Roma e O Irlandês, mostram que a qualidade artística não depende da forma como a obra é distribuída. Além disso, existe a outra polêmica entre os filmes de heróis, dos quais não recebem nenhum prêmio de melhor filme. Filmes de super-heróis são frequentemente vistos como entretenimento de massa ou comercial, em vez de arte elevada. Muitos críticos e membros da academia consideram que esses filmes, embora visualmente impressionantes, carecem de profundidade artística, narrativa inovadora ou complexidade emocional, elementos que costumam ser valorizadas nas premiações de prestígio. Diretores de renome, como Martin Scorsese e Coppola, fizeram críticas públicas aos filmes de super-heróis, especialmente os do universo cinematográfico Marvel. Scorsese, por exemplo, afirmou que esses filmes não são cinema, comparando-os a parques de diversões, argumentando que eles não oferecem um tipo de experiência emocional e artística profunda que o cinema deveria proporcionar.
Mas a verdade é que filmes de super-heróis têm desempenhado um papel importante na diversidade de elenco e no protagonismo de heróis e heroínas de diferentes etnias e gêneros. Filmes como Pantera Negra abriram discussões sobre representação e quebraram barreiras ao serem reconhecidos não apenas pela audiência, mas também pela crítica, sendo indicado ao Oscar de melhor filme. O Cavaleiro das Trevas rompeu essa barreira, em parte, ganhando o prêmio de melhor atuação em categorias técnicas. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Juntamente com Coringa. Joaquin Phoenix Joker. No entanto, estes são vistos como exceções dentro do gênero, e não como uma mudança real na aceitação desses filmes pela academia. Mas não é como se os filmes fossem ruins. Talvez nessa atual fase da Marvel, sim. Mas filmes de super-heróis frequentemente são indicados e vencem em categorias técnicas como efeitos visuais, som e maquiagem. Isso reflete o alto nível de excelência técnica dessas produções, mas ainda há uma resistência em reconhecer essas obras em categorias principais, como melhor filme, melhor direção e melhor roteiro. Fica óbvio que isso é apenas o gosto ultrapassado dos cineastas velhos manipulando a academia. Mas algumas categorias de filme são ainda mais desprezadas, sendo a categoria de animação a pior de todas, porque não existe um viés complexo que distorce os resultados, ou grandes propagandas. O que acontece é que a maioria dos votantes simplesmente não se importam com as animações. Muito alarde foi feito sobre a indicação de 2 filmes para melhor animação há alguns anos, O Touro Ferdinando e O Poderoso Chefinho, que superaram, entre muitos outros filmes, A Voz do Silêncio e Mary e a Flor da Feiticeira. Isso muitas vezes acontece porque o Oscar tende a beneficiar apenas animações feitas pelos Estados Unidos, o que muitas vezes significa Pixar. Por mais que ela não ganhe sempre, ela quase sempre ganha. E ela não ganha porque ela exclusivamente produz algo bom, mas pelo simples fato de que, para a maioria dos votantes da academia, o grande filme da Pixar do ano é o único filme de animação que seus filhos conseguem arrastá-los para ver. Eles não dão a mínima para animação como forma de arte, e muitos deles nem se dão ao trabalho de assistir a todos os indicados antes de votar. É assim que um filme como Frozen consegue vencer Vidas ao Vento, ou como Divertidamente consegue superar O Menino e o Mundo. Claro que existem os filmes do estúdio Ghibli que sempre acabam sendo lembrados, mas isso só acontece porque a distribuidora dos filmes desse estúdio, aqui no Ocidente, é a Disney, a mesma dona da Pixar. A Disney coloca grandes nomes de Hollywood, independentemente de sua habilidade real de dublagem, nas versões dubladas, e dão aos filmes exibições amplas, ainda que curtas, nos cinemas. Então os votantes da academia têm uma chance remota de assisti-los. E quando eles indicam animação, na verdade estão pensando em apoiar uma produção nacional sua. Funimation, Sentai e outras distribuidoras de anime dedicados são vistos como novatos aos olhos deles. Ninguém que merece estar em um grande palco brilhante com pessoas cujos pais fizeram avanços realmente importantes na arte do cinema há muito tempo. Isso é bastante irônico. Os maiores produtores de animação do mundo, que no caso é o Japão, não são os que mais vencem essa categoria, sendo que as produções deles são consistentemente boas. Isso acontece, claro, porque primeiramente os membros da academia não têm interesse em animação, acham que isso é categoria para criança, e segundo, porque eles não se importam com filmes que não sejam produzidos no Ocidente. A academia sempre enfrentou diversas críticas por nunca apoiar filmes estrangeiros. Mas recentemente um dos filmes mais aclamados no Oscar, tanto por sua qualidade quanto pelo fato de ser uma produção coreana, foi Parasita. E não é como se a academia não estivesse aprendendo. Esse ano tivemos competindo entre eles Spider-Man, Nimona e Elemental. Mas quem ganhou o Oscar de melhor animação dessas produções foi O Menino e a Garça. Talvez isso seja um avanço, ou talvez seja apenas os membros votantes com um peso na consciência de estar negligenciando as animações estrangeiras. A verdade é que as premiações não são realmente determinadas pela importância cultural ou impacto na sociedade. É determinado pelo marketing que é direcionado aos membros votantes da academia. Também é determinado pela culpa de terem negligenciado filmes anteriormente, diretores e atores, e também pelos gostos muito específicos da própria academia, composta por muitos caras brancos velhos que tendem a gostar de filmes de época que falam sobre eles e sobre a geração dos pais deles. E também gostam de obras que têm metalinguagem hollywoodiana, que é basicamente sobre eles. O que aprendemos é que o Oscar é um prêmio feito pelos Estados Unidos para os Estados Unidos, ou seja,
O Oscar nunca foi sobre arte. Se um filme é indicado ou ganhar um Oscar, é natural uma pessoa se sentir inclinada a olhá-lo, pois receber o prêmio de uma academia consagrada na cinematografia significa ser bom, correto? Infelizmente, essa afirmação está errada. A esmagadora maioria dos indicados e premiados ao Oscar são filmes americanos, mas é justamente porque o Oscar é um evento norte-americano. Acontece que, além de exclusividade do público, o Oscar parece focar mais em beneficiar a indústria do cinema do que necessariamente a arte cinematográfica. Para um exemplo mais prático, basta olhar os ganhadores em outras edições. A atriz Michelle Yeoh foi a primeira mulher asiática a receber um Oscar em mais de 90 edições. Ainda é possível comentar sobre Hattie McDaniel, a primeira artista afrodescendente a ser premiada, que inclusive sofreu preconceito até mesmo na cerimônia, sendo isolada dos demais participantes e nem sequer teve seu pedido de ser enterrado no cemitério das estrelas de Hollywood atendido. Com isso, podemos concluir que o Oscar já se dobrou muito a parâmetros sociais e questões políticas. Ou seja, não é de fato um evento tão sério quanto as pessoas pensam. Não é para premiar o verdadeiro melhor filme, mas sim para atender os pedidos e desejos da indústria, a depender do seu contexto social. Se o estrangeiro não tem relevância atual para o americano, logo, não há como ele ganhar algo deles. Pense em quantos filmes você já assistiu porque foram premiados ao Oscar, ou como certo ator pode ser o favorito porque ele ganhou um Oscar, ou quem sabe como certos filmes ganham um destaque absurdo acima de outros, não pela qualidade e mensagem dele, e sim pelo interesse de trás das câmeras. Quando um filme é indicado ao Oscar, o que acontece é que aquele filme é sinalizado para o mercado industrial cinematográfico do que os cineastas querem fazer, da tendência que eles devem continuar seguindo. Não é sobre o público, é sobre a indústria. E essa é uma indústria que tem muitos propósitos, incluindo esse, o de propagar a ideologia americana para o redor do globo. Já falamos sobre soft power nesse canal. Entretanto, não é como se isso fosse errado. É os Estados Unidos premiando os Estados Unidos. A agenda por trás da academia é agraciar o mercado industrial com filmes que conseguem inovar e agradar aqueles membros mais velhos, masculinos e brancos que fazem as votações. A cerimônia do Oscar nada mais é o mercado conversando com o mercado. And the Oscar goes to Parasite. Parasita é um excelente filme que recebeu o Oscar em 2020. O prêmio foi mais do que merecido por seu enredo, mas a Coreia do Sul, pouco antes dessa época, já vinha demonstrando uma venda enorme em seus produtos e conteúdos, além de possuir uma posição estratégica e base militar estadunidense, coisas que interessam ao governo dos Estados Unidos. Tê-los como um bom parceiro de negócios é importante porque é uma série de fatores que interessam os Estados Unidos. Logo, possibilitar o ganho do prêmio pode ser visto como uma ação de bom grado, ou uma forma de chamar a atenção e agraciar a Coreia do Sul, ou até só ter sido um peso na consciência dos votantes da academia. Vale ressaltar que a mesma coisa pode acontecer no sentido inverso. Os filmes americanos têm dificuldade de entrar no cenário indiano e o mesmo acontece na China, em que, assim como seu vizinho na Índia, uma indústria interna enorme de filmes e um povo já enraizado naquele tipo de cultura. Isso faz com que outras culturas tenham dificuldade de colocar em sua marca ou chamar a atenção, por não combinar com o povo local. No entanto, eles ainda são importantes, justamente porque aqueles filmes, diretores e atores são reconhecidos por seus devidos esforços. Começando na era de ouro de Hollywood e por várias décadas depois, o Oscar foi considerado espetacular, mas para a maioria das pessoas hoje em dia, eles são apenas um espetáculo absurdo e até irritante. Quando você tem um filme que você gosta indicado, isso é motivo de alegria, e você fica até entusiasmado com o acontecimento. Porém, isso não acontece sempre. Pelo menos, não hoje em dia com tanta frequência assim. Quem quer assistir a uma transmissão de 3 horas e meia de clipes de filmes que você não viu, entre atores alfinetando outras pessoas com comentários políticos? A resposta é ninguém. E alguém poderia pensar que a indústria já teria aprendido isso. A verdade é que as indicações ao Oscar são altamente influenciadas por dinheiro e medo. Quando um filme recebe várias indicações, não é necessariamente porque está entre os melhores filmes nessas categorias. Mas como podemos saber que algum ótimo trabalho foi ignorado? Porque o filme mais bem avaliado do ano não recebeu uma única indicação ao Oscar. Crescendo Juntas alcançou uma classificação positiva de 99% no Rotten Tomatoes, que soma todas as avaliações críticas. Vários críticos importantes realmente rotularam a peça como um filme perfeito.
Em contraste, Barbie, detentora de 8 indicações do Oscar, teve uma classificação nada impressionante de 88%. Crescendo Juntas nem sequer recebeu uma indicação para melhor roteiro adaptado, o que deveria ter sido uma garantia para a maneira brilhante como a diretora entregou uma história verdadeiramente relacionável ambientada nos anos 70, que não se perdeu naquela era estranha. A diretora perdeu para Barbie, que recebeu a indicação para melhor roteiro adaptado, embora o roteiro não tenha sido adaptado de nenhum material publicado anteriormente. A alegação é que foi adaptado das peças de marketing da Mattel. No final, Oppenheimer é a obra mais visionária e bem harmonizada do cinema na lista de melhor filme. Por direito, deveria ganhar o prêmio máximo, mas excelência não significa necessariamente o melhor filme em 2024. Melhor filme não significa bonito, nem mesmo significa mais popular. Pode significar apenas todas as pessoas certas dizem que é um bom filme. Isso demonstra a farsa do Oscar, que não tem padrões, nem moral. Porque o Oscar não é sobre arte. É sobre indústria.